Salve, salve, navegantes dessa linda estrada chamada vida. Para você que não me conhece, sou o Di e você está no KenaiCast, esse programa que faz parte de um projeto maior chamado Partiu Kenai. Então a gente tem um canal de viagens aí. E em breve a gente vai criar outras frentes, né? Já estão aí em seu embrião, né? Vamos dizer assim. E hoje eu trago aqui uma pessoa que é um amigo também, que eu já conheci ele há um bom tempo, aí mais de 15 anos a gente se conhece, que lançou 2 livros. A gente vai falar sobre os livros dele e teve uma mudança de carreira muito grande, assim, muito rápida. Então eu queria entender um pouquinho também sobre esse start para mudança de carreira, a coragem para poder mudar. E vocês vão conhecer aí esse meu grande amigo, Rodolfo. E aí, Rodolfeira, como é que você tá, irmão? Salve, Você Di, tá bem? beleza, mano? Quanto tempo? Tamo aí Cara, junto quanto aí. tempo. Cara, obrigado, né, por me receber aqui no seu espaço, né? É por acreditar no meu projeto também, né? Então eu falei, eu vou começar o projeto conversando com meus amigos, porque eu vou me soltando, vou aprendendo a fazer a coisa, né? Como você pode ver, eu montei toda a parada sozinho aqui, Sim. né? A gente ainda não tem um patrocínio, inclusive se você quiser chegar com a gente, né, patrocinando, né, o convite está feito. A gente está buscando aí um parceiro para poder colocar a marca, né, para estar junto da gente e poder fazer esse projeto ir mais longe, com mais força, né? Eu poder trazer pessoas para me ajudar aqui, né? Então, é isso. Cara, antes da gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, né, Rodolfo? Como que foi sua trajetória, né? Porque eu te conheci, você trabalhava com informática, né? E, e depois que a gente voltou a se falar, né, assim que a gente se viu de novo, foi depois da pandemia. E quando eu vi, você já tinha lançado 2 livros e era psicólogo, né? Então, conta pra mim, né, como que foi, assim, essa sua trajetória, né, profissional, né? Que eu acredito que ainda ela está se desenvolvendo, né? Mas eu queria que você falasse o que te motivou a ter toda essa transformação de vida, assim mesmo. Bom, eu vou começar bem lá atrás mesmo, Di, porque tudo vai começar a interligar e fazer sentido. Mais ou menos o Rodolfo quando ele tinha 10 anos de idade. Ali era uma criança que eu sempre fui, até hoje eu me considero uma eterna criança, que sempre tive sonhos, Uhum. e sempre acreditei nessa questão de sonhar alto, né? Quando eu tinha 10 anos, os meus, assim, tive vários até os 10 anos de idade, mas o que marcou mesmo assim foi a vontade de um de escrever um livro, Escrevi um livro. porque eu ganhei um livro do meu primeiro livro, né? Eu ganhei do meu tio, né? E Você lembra qual aí que era o livro? é um livro que era mais ou menos a biografia do Heitor Ah, Villa-Lobos, que né? legal. E aí contava a história da vida dele e tal. E eu lembro que na época eu tava pela organização querendo entrar na orquestra, Aham. só que eu fazia parte do Coral Amigos do Mundo, e aí ele me deu esse livro para incentivar, né? Que Heitor Para quem, Villa-Lobos para é... quem não sabe, eu conheço o Rodolfo da BSGI, né? Nós somos budistas e praticamos a mesma religião, né? E quando ele falou organização, aí ele se refere à BSGI, né? E aí, aí quando eu li esse livro, ela é bem fininho, mano, da Uhum. mesma finura desse daqui. Aham. Aí quando eu li ele a primeira vez, aí eu um dia vou escrever um livro. Você colocou na Mas cabeça. mas foi aquele negócio, tipo assim, um dia eu vou escrever um livro. Sempre fui aquele menino teimoso que aprontava e tal, aí isso daí foi se perdendo Uhum. com o tempo. E também eu gostava muito de Cavaleiros do Zodíaco. Não sei se você lembra Aham. do Sim, sim, Jaspion, sim. do A gente é mais ou Changeman, menos da mesma idade, né? Adorava do Cavaleiros do Zodíaco. Changeman, enfim. Ainda gosto, falar a real. De vez em quando ainda ponho lá no Netflix, né? No Prime, né? No Prime que vocês estão Isso. voltando passar, né? E aí eu, naquela época, eu tive o desejo de um dia ir pro Japão por conta dos Uhum. desenhos. Sim. E também vem um ponto muito forte, que é a questão do primeiro contato de sentimento que eu tive com um mestre, Você o já presidente praticava o Ikeda. budismo, será? Já, minha Legal. família é praticante desde os 3 anos dos 3 anos. meus 3 anos de Que idade, né? legal. E aí fui indo, né? E com 14, não, 14 não, né? Na adolescência ali, mais ou menos 17 anos, eu li a interpretação dos sonhos do Freud.
E eu já vinha lendo obras do presidente Siqueira que ele Uhum. citava autores da psicologia, Aham. né? Inclusive no Diálogo sobre a Juventude, né? Que ele Uhum. incentiva os jovens, ele fala muito sobre a psicologia também, Sim, cita sim. alguns autores, e aquilo foi me chamando a atenção. Esse livro, inclusive, me ajudou muito, assim, num período muito crítico da minha vida, né? Esse dia, diário... Diálogo, Ah, não, diálogo, o que me ajudou muito foi o Diário da o Juventude. Diário da Juventude? Então, porque teve alguns pontos ali que, sabe, aquele momento crítico de você tá buscando, né, algo que te conforte, né? E aí E você o, vê ali os incentivos que ele dá e tal, as coisas que ele passou, né? Tem um trecho que ele tava com o sapato furado, que ele coloca sim, jornal, assim, sabe? E aí ele pega aquilo como motivação para a própria vida. Então, eu tava passando algo parecido naquela época, sabe? Né? Não era bem um sapato furado, mas uhum. algo que para mim simbolizou esse sapato furado e eu consegui por conta desse incentivo desse Você salto, vê sabe? que peculiar, no livro o do Diário da Juventude, o Sensei, você vê que ele teve vários momentos ali de crises existenciais, Sim, de se né? questionar, né? E de se questionar da sua própria existência, dos relacionamentos dele. Então você via várias nuances ali, Uhum. detalhes, que aquilo também me marcou. Porém, no livro O Diálogo sobre a Juventude, dali eu comecei a pegar gosto pela psicologia. Uhum. Só que até então, como eu vinha trabalhando na área de TI, né, eu prestava vários vestibulares, pô, prestei para engenharia da Aham. computação, ciências Você da... estava buscando o seu caminho, né? Nesse É, momento. e aí eu tava Porque eu lembro ali... que teve uma passagem sua que você trabalhou com radialismo também, Sim, né? sim, foi Estudou, trabalhou, Sim, enfim. eu fiz cursos, Você né? fez curso. Foi na época que até a gente atuou junto Sim, no foi quando a BHN. gente se conheceu, né? Foi por causa do Foi. audiovisual, né? E eu lembro, nossa, foi Por um causa do momento assim. BHN, né? É bom dizer, né? Porque o BHN é um grupo de filmagem dentro da BSGI que, se não fosse o BHN, eu já bem provável que eu não estaria Não na estaria aqui, área. né? Tenho uma gratidão muito grande pelo grupo. E assim, eu fui passando assim a fase adulta, tal, trabalhando na área de tecnologia, de informática, só que aquilo não estava me preenchendo. Uhum. Aí tem um detalhe de um momento meu que eu presto para psicologia, eu entro Aham. na faculdade de psicologia, eu fico 2 anos e aí eu tranco. Ah, entendi. Mas por que que você trancou, cara? Eu tranquei porque, por conta da demanda da área de TI, Uhum. também não estava conseguindo pagar. Sim, sim. E a minha imaturidade estava lá embaixo. Ah, normal, né? Eu também tive essa passagem pelo TI, né? A minha primeira formação foi como analista de sistemas. Eu sou formado, eu trabalhei 8 anos como analista de sistemas, e aí em um determinado momento eu tive depois, né, passando com a minha psicóloga, que eu fui descobrir que eu tive um burnout. Burnout. Eu tinha acabado de casar, tive filho cedo, né, 23 anos. Eu já estava trabalhando 4 anos, né, Uhum. na área desde formado. Então, eu já trabalhava antes, né, de me formar, né, porque eu fiz colegial técnico. E aí, quando eu tive esse burnout, eu também entrei nesse estado, assim, cara, eu estava vivendo aquela rotina de escritório, eu falei, preciso transformar, preciso mudar isso. E com 25 anos eu dei o start para a nova carreira. Fiz primeiro um curso também, Uhum. eu já era apaixonado pelo audiovisual, e o BHN me ajudou muito para tomar essa decisão, sabe, de Uhum. tipo, meu, eu vou me jogar, e já são 15 anos que eu tô na área já. E a 3 com a produtora, né? Né? E aí, meu, você vai ver que nossas histórias elas são meio que semelhantes, né? É. Vai, Só bem... que eu ainda não escrevi 2 livros. Tem esse Vai logo, detalhe. logo, logo, logo. Eu tenho alguns filmes aí, né, que eu pude somar, mas eu tenho desejo ainda. Meu sonho um dia pelo menos, não ser criador, né? Mas estar envolvido em uma minissérie aí. Sim, você que Meu sonho. escreve roteiro é um bom caminho. Meu sonho Sim. é um Imagina, você dia ter escrever um alguma coisa no meu roteiro e nome. você vê na tela o que você pensou, né, que você criou. Né? Eu acho que o curso de roteiro é bem legal, cara. Sim. Se você se jogar, você vai curtir. E aí, meu, Você ia aí eu falando sobre o TI. tranquei a faculdade, né? Continuei no TI. E aí vem o advento quando eu vou pro Japão, né? Quando eu Hum, vou num treinamento interno no trabalho, né?
pela organização também, pelo budismo, e aí eu vou pro Japão. Realizo o sonho da minha vida de conhecer o Japão lá de criança. Ah, que legal. Pela É, organização, pela organização, Sim. pela organização. E aí vou no Kenshukai, né? Aham. Chama curso de aprimoramento ao Kenshukai. E aí vou pro curso de aprimoramento Esse trabalho de TI era dentro da organização, dentro da organização. você é funcionário. Nossa, disso, funcionário. Aham. E aí realizo esse sonho, né, de ir pro Japão, né, lá de criança, tal, da terra dos meus heróis e a terra do meu mestre. Quando eu volto, rapaz, dá uns 3 meses ali, eu entro numa crise existencial assim ferrenha, que eu chego a ter quase quadro depressivo. Caramba. Me isolo dentro do meu quarto. Que ano era isso, mais ou Isso menos? foi 2018. 2018. 2018. E aí me isolo, mas eu fico isolado, tal, fico com aquela angústia, porque o Rodolfo, ele concretizou o sonho da vida dele de ir Mas pro não tava Japão, vivendo, né, o sonho. de ir pro Japão. Não, aí só, presta atenção, de ir pro Japão, ele vai, meu, do outro lado do mundo, consegue trabalhar o financeiro, planejar tudo, mas aí quando ele chega de volta, quando ele volta pro Brasil, aí vem o primeiro baque. O que você construiu de fato na tua vida? Uhum. Sendo que nem faculdade, nem o curso universitário você Ah, concluiu. você não era formado em Não TI. era formado, Ah, não era entendi. formado. Tive vários cursos e Sim, tal, sim, né? sim. E aí eu lembro que eu tava fazendo oração junto com a minha mãe, né? Uhum. E aí terminou de fazer oração. Aí a minha mãe, ela pega e ela falou assim, você precisa voltar à faculdade de psicologia. Uhum. E aí aquilo, cara, entrou como uma flechada no meu coração. Eu falei, porra, meu, o que eu gosto é psicologia. E aí eu volto à faculdade, tudo. Passei por um término de relacionamento também no início, que foi um baque que deu. E aí eu falei, não, eu tenho que concluir a faculdade. Eu tenho que ir até o final. E vem a pandemia. Uhum. A pandemia, cara, eu vou falar em respeito, assim, em respeito às Uhum. pessoas que perderam seus entes e tal, né? Enfim, né? Mas a pandemia, ela foi algo que beneficiou o meu estudo dentro da psicologia. Uhum. É uma coisa que eu vejo que a pandemia, ela trouxe as pessoas para uma reflexão de, de finitude, né? De você Sim. olhar para a vida e falar, meu, pode ser eu semana que vem. Então as Sim. pessoas, assim, hoje eu vejo que as pessoas já estão voltando ao que era antes. Mas eu também, cara, até hoje eu ainda tenho me criou um senso de urgência, né? Tanto é que eu montei a produtora depois da pandemia. Eu saí da empresa em 2021, né, que eu Uhum. trabalhava no multinacional. Foi por conta da pandemia, dessas reflexões de falar, meu, eu preciso construir algo para mim também, né? Meu, e você vê que como é sutil quando a gente tem um pequeno sonho, um pequeno desejo, ou quando a gente passa por esse momento de contemplar a solitude, como é sutil o desejo de você querer construir algo que vai de acordo com o que você goste, e muitas das vezes você está num ambiente ou numa situação desfavorável. Uhum. Só que você, não, eu vou concretizar, eu Uhum. vou concretizar. E aí foi isso que norteou eu dentro da faculdade de psicologia, né, do início ao fim, no meio da pandemia ali. Você começou a fazer a faculdade no começo da pandemia? Não, um pouco Um antes, pouco um ano antes. antes, Uhum. um ano antes. E aí, no momento dos isolamentos da pandemia, foi aonde eu comecei a consumir bastante conteúdo na internet. Entrei em grupos de estudos de logoterapia. Uhum. E aí foi aonde eu mergulhei de fato na A logoterapia. logoterapia é a linha que você aplica no seu trabalho. Sim. Se puder Aí, explicar um pouquinho o que que é logoterapia, né? Que eu tá, acredito que nem todo mundo sabe o que é, né? tá. O que é a logoterapia? A logoterapia, ela é a terceira escola vienense de psicoterapia. A primeira A primeira é a psicanálise do Freud, a a segunda segunda é a é psicologia o individual do Adler. Adler, e aí a terceira é a logoterapia que o Viktor Frankl Ah, mudou. sim, a terceira. Fundou, desculpa.
que o Viktor Frankl fundou, e inclusive ela trabalha o ser humano em busca de sentido. Então ela é a É. psicologia do sentido da vida, a psicoterapia do sentido da vida. Se o ser humano ele não vive um sentido na vida dele, ele vive um vazio existencial. Então foi isso que deu a identificação do momento que você Foi, estava vivendo com a própria, né, o próprio foi, foi, conceito, né, foi. Eu tinha entrado em contato com a logoterapia do Viktor Frankl numa proposta de paz do presbítero ele enviada sempre para a ONU. citou, né? Sim. E aí foi a primeira vez que eu tive, só que assim, não me deu start na hora de procurar o Viktor Frankl. Uhum. E aí, quando entra a pandemia, que eu começo a consumir até os conteúdos do professor Alberto Neri, Uhum. e aí, ali eu, de fato, eu começo a estudar, né? Entrei no grupo de estudos de logoterapia lá de Salvador, da Bahia, e a gente ficava toda semana estudando um livro do Viktor Frankl, né? Meu, você acredita que, assim, o meu primeiro contato de fato, porque também eu lia, né, o Sensei sempre, né, o presidente Chiqueiro, ele sempre citava, né, o Viktor Frankl, e só que eu nunca parei para pegar uma obra para ler, né, um Sim. livro, entender o conceito, né? E foi numa conversa do nosso grupo lá que a gente tem que você mandou, começou a falar sobre o livro, e aí eu na hora já me interessei, já comecei a ir atrás, consegui o PDF. Eu não lembro se você mandou, mas foi por causa de você que eu tive esse primeiro contato mesmo, Nossa. né? Fui entender assim um pouquinho sobre a logoterapia, né? Uhum. E também até um pouco mais sobre, né, esse lado da psicologia também, né? Eu também nunca tinha tido esse contato, sabe? Então, até então eu vinha por seguindo um caminho de uma teoria, né, Uhum. da psicologia, que é a terapia cognitivo-comportamental, que é a TCC. E aí, quando eu entro em contato efetivamente com a logoterapia, eu recebo um chamado. A logoterapia me chamou, me cativou ali. Uhum. Falei, pô, meu, vai de acordo com a minha vivência dentro do budismo, vai de Sim. acordo com os meus princípios. E aí aquilo me pegou. O que eu acho a logoterapia ela é bastante humanista, né? Ela tem Sim, essa coisa de, ela não, ela, assim como no budismo, né? Ela não rejeita as outras escolas, né? sim, exatamente. E tanto é que tem uma passagem que eu vi que o Viktor Frankl fala que ele é como se fosse um anão nas costas de dois gigantes, né? Sim, Se referindo ao Adler e ao próprio Freud. Freud, Exato. exatamente. E assim, a logoterapia ela tem esse detalhe de fazer as outras teorias se conversarem, né? Sim. E E ela tem literalmente, um quê de espiritualidade também, né? Ela traz um pouquinho dessa coisa porque... sim, porque ela vai mexer na parte existencial, né? Uhum. Como fala, né? Análise existencial, né? Provavelmente nem todo mundo que está assistindo a gente sabe quem que é o Viktor Frankl. Se você quiser contar um pouquinho da história para quem não Tá. sabe conhecer, Então, o Viktor Frankl, quem que uma foi? passagem rápida assim só Sim. para... O Viktor Frankl, quem que. Eu vou pegar lá na juventude dele. Você vê como que as coisas parecem. Acontece tudo lá na juventude, né? Na fase adolescente ali. Quando ele era estudante, o que estava no colégio, o professor dele. Vou falar a grosso modo, pessoal. Se vocês quiserem, depois vocês peguem o livro Em Busca de Sentido e aprofundem. Mas o professor Seria dele. legal. É... Foi esse livro que você Foi. indicou lá que eu li. E o professor dele estava dando aula e estava falando lá sobre o ser humano é composto de células, oxidação, combustão e por aí vai a parte física Uhum. da coisa. E aí o Viktor Frankl ali, incomodado, ele pergunta pro professor, tá, o ser humano é tudo isso daí, mas qual que é o sentido da vida? E aí, desde então, o Viktor Frankl, ele veio buscando, eu vou colocar assim, resposta para essa questão do encontro com o sentido da vida dele. E aí ele entra na faculdade de medicina, tal, enfim, ele começa a atender os pacientes lá na época em Viena, né? E aí ele começa a trabalhar a logoterapia, a análise existencial. E aí depois vem a questão da logoterapia até o momento que ele é preso no campo de concentração. Uhum. E no campo de concentração, o Viktor Frankl perde, né, a família, né, e a esposa Sim. que estava grávida também, né? Eles tinham acabado de casar.
E ali no campo de concentração, o Viktor Frankl ele viu a pior das atrocidades humanas, né? Uhum. Era um lado uma pessoa tentando se suicidar, era o outro lado os guardas ali punindo, levando para a câmara de gás, e ele tendo esses questionamentos dentro da própria vida dele. Uhum. Tanto é que tem uma E passagem que fala que foi ali que ele pôs em prática tudo aquilo que ele já vinha pensando, né? exatamente, ele já vinha, aí ali ele começou a pôr em prática, né? Já vinha pensando, né? Ali Ele já ele colocou em vinha, prática, né? né? Trabalhando na logoterapia e tal, e ali foi onde ele colocou assim em Qual que é a prática base isso. da logoterapia, assim? Então, a logoterapia, ela tem os seus fundamentos básicos, que são a liberdade da vontade, que é que o ser humano ele possui uma possibilidade de escolha e ele tem essa liberdade para escolher, Uhum. né? Ele tem essa liberdade para escolher É, e ele é responsável por isso. Então, é. essa é a liberdade da vontade. Uma coisa que eu acho legal, cara, assim, que ele fala, tem uma parte do livro que ele fala que o ser humano ele é responsável pela própria, pelo próprio sentimento, vamos dizer assim. Então, assim, Exatamente. ele pode, tipo, ter às vezes, mesmo que ele estava no campo de concentração, mas ele ainda controlava a mente dele, como se a mente dele não tivesse presa, né? E ele falou que essa opção era ele que determinava, sabe? Achei muito legal isso. E aí, esse é o primeiro ponto, que é o que você colocou aí, né? Que o indivíduo ele é responsável e ele tem essa liberdade da vontade, que é o primeiro, Uhum, né? Fundamento básico. E o segundo é a vontade de sentido, que diferente dos animais que são seres instintivos, uhum, o ser humano ele possui uma vontade de sentido. E o terceiro e último é o sentido da vida propriamente dito, que o ser humano é um ser que nasce em busca de sentido, ele é um ser em face a um sentido a concretizar. Então, esses são os fundamentos básicos da logoterapia. E no campo de concentração, Viktor Frankl estava todo momento ali vivendo isso daí. uhum, Porque ou ele se entregava sim. e se suicidava, ou, enfim, ele se entregava ali para a situação, ou ele fazia daquilo ter um sentido e um propósito daquele momento mais adverso que tem da vida dele. Uhum. Que aí a gente entra nos valores de criações da logoterapia. Que valores são esses? Para encontrar um sentido, né, Viktor Frankl ele vem falar que você tem que passar por 3 tipos de valores, Uhum, né? Não exatamente na sequência, né, mas assim, ele vem falar dos valores criacionais, que é uhum, criando um ato, praticando um ato, um exemplo, você criando um novo trabalho, um novo hobby, algo novo na sua vida. Um exemplo, a gente vem, vamos, nossas histórias semelhantes. Éramos da área de tecnologia, aquilo não estava dando mais, preenchendo mais de sentido. uhum, Estava dando um certo desgaste. E aí vem um momento que desperta para o desejo do que você gosta. sim. E o Então, movimento entra nesse. É criar o algo. ato, né? Aí esse movimento entra nesse valor de criação. E aí vem os valores de vivência. O presidente Queda fala bastante sobre Fala, isso, fala, né? fala. A gente vai encontrar no Ele fala Makiguchi. muito sobre a coragem, né? Eu acredito, Sim, né, nas passagens que vocês fala sobre a coragem, eu acho que tá nisso, né? É de sim, você estar nessa situação de, né, que o Frank traz de você não ter, perdeu o sentido, né? Aí você criou o sentido, né? Um novo sentido para a vida, né? Ou encontrou um caminho, sim, você ter essa coragem de, meu, dar o primeiro passo, né? sim, Porque, exatamente, porque acontece exatamente. muito disso. Às vezes a pessoa sonha em ser um cantor, mas nunca fez uma aula tal, mas sonha em ser o cantor. Chega um momento que dá essa crise existencial porque ela tem esse sonho, né? Sim, Acredito eu, né? Se ela não tiver a coragem de dar o primeiro passo ali, de ir lá fazer uma aula, de tentar se envolver com o pessoal da música e tal, para ela chegar a esse sonho, né? A busca desse sonho, ela vai ficar ali sempre
Sim, exatamente. né? E aí vem o segundo valor, que é o valor de vivência, que é encontrando algo ou alguém, um novo amor, né? E aí, isso daí já vem muito com o que norteou a minha juventude, a minha infância, tudo, que é de você encontrar um mestre, a figura do mestre, Aham. né? Uma pessoa que te dá o caminho, uma pessoa que te mostra um É o um que é, propósito a e é o viver, que a gente entendeu? aprende dentro da organização do ABSGI, né? Sim, e Nessa aí, relação de mestre, assim, de ter um professor mesmo, né? sim, A gente fala sensei, né? Que sim. seria, né, nosso sensei, né? Nosso professor, né? Que dá esse caminho, né? Eu mesmo comecei a ler, né? A ler mesmo de fato, depois que eu voltei a praticar o budismo, né? Porque eu tive uma fase em que eu tive essa crise lá nos meus 15 até os 19, 18, que eu fui conhecer outras religiões, né? Porque eu também cresci, nasci, cresci dentro do budismo, e teve esse momento de falar, meu, será que isso aqui que estão me ensinando é o caminho correto? Ou sei lá, não sei se existe esse caminho correto, mas era o único que eu conhecia, entendeu? Aí teve esse Sim. momento de eu falar, meu, deixa eu ver, ver a coisa de Outro ângulo, né? outros pontos de vista, Sim. sabe? E aí eu fui, conheci várias religiões, comecei no catolicismo com a minha avó, depois fui, né, nas igrejas evangélicas, então eu tive esse período, né, fui também até no Hare Krishna, sabe? Jurei, né? Jurei também, Jurei, jurei. tive uma passagem ali, fui conhecer, né? Fiquei ali alguns anos nessa, até o ponto que falei, meu, não vou mais seguir nenhuma religião, serei ateu, né? E em determinado momento eu senti falta, né? Foi quando eu voltei a praticar o budismo aos meus 20 anos, 19 para 20 anos. Você vê esse movimento que você tem e que você teve é, de conhecer outras vertentes religiosas, né? Ou mesmo outros momentos aí da sua vida. Você vê que esse momento, todo esse movimento, você está apontando para algo fora. Esse movimento de apontar é o que o Viktor Frankl vai falar que é o que que você traz sentido para sua vida, Uhum. né? Então uma coisa que eu percebi, assim, nesse movimento que eu tive, que eu lembro que eu fui pedir permissão para minha mãe, né? Hoje eu pensando assim, eu falo, cara, se a gente se somos seres vivos, independentes, né? Teoricamente a gente não tem que pedir permissão, sacou? Sim, Mas tem essa relação, né? Da figura, né, materna, paterna, né? E, e eu achei muito legal que minha mãe, pelo fato de praticar o budismo, ela foi super tranquila. Ela falou, vai conhecer, vai, sai de uhum, casa, né? Vai ganhar asas, né? E ela falou, e se uma hora você quiser voltar, o Goronzo vai estar aqui em casa, né? uhum, Com essa tranquilidade, ela falou para mim, né? Quem não sabe, o Goronzo é o nosso oratório de concentração, né? Vamos colocar assim. sim. Então, ela deixou esse caminho aberto, né? E eu vejo que em muitas situações, né, em muitas famílias, a pessoa não tem esse caminho aberto, né? Então, esse caminho tem que ser feito pelo modo do conflito, né? Sim, exatamente. E aí a gente entra no terceiro valor que Viktor Frankl vem apresentar, que é os valores de atitude. Que aí é qual que é a atitude que eu tenho frente ao sofrimento inevitável, frente àquela dificuldade, frente àquela situação de crise ali. Qual que é a minha atitude? Eu me fecho, me amedronto, fico no meu casulo, deixo aquela situação me dominar, ou eu me levanto e dou um sentido para aquilo, para eu poder transformar para algo maior ou melhor na minha vida. Então, quando você se deparou com esse ensino, né, com esse conceito, em que momento você estava na sua vida, assim, pra gente... Olha, na minha volta do Japão. Ah, você já vinha estudando a logoterapia quando você Não, foi pro não, Japão. não. Estudar a logoterapia propriamente dito foi na pandemia depois do Japão. Aham. Então, e Mas aí, nesse período que você estava ali, você voltou do Japão, já estava nessa busca, né, já estava estudando a psicologia,
né? E o que que mudou para você quando você se deparou com a logoterapia? Cara, quando eu entrei propriamente de fato ali consumindo o conteúdo da logoterapia, estudando, aí eu me dou com uma frase, com um termo que fala muito dentro da logoterapia, inclusive até a minha professora, ela foi minha professora da pós-graduação do IP Logo, a professora Lorena Bandeira, que ela fala do conceito de logo vivente. Quando eu ouço esse termo, conceito da logo vivente, eu parei para pensar que em todos os momentos, aí eu parei ali, veio um insight que eu pensei, eu falei, caramba, meu, todos os momentos da minha vida, desde a infância até agora, eu venho vivendo a logoterapia na minha vida sem eu saber. Uhum. Que aí vem a questão com o time de futebol, quando eu fundei o time de futebol. Uhum. Aquilo me preenchia de sentido. Quando eu levava os jogadores para as partidas, o entusiasmo daquela galera, o sentido que eles vinham Uhum. tendo. Cara, conta pra mim então um pouquinho sobre esse time aí que eu nem sabia que você tinha. Eu tive uma fase da minha vida aí que eu fui presidente de time de futebol, né? Ainda sou, né? Presidente e dono, né? Ah, você fundou um time de Eu fundei futebol, um que time de legal, cara. futebol, né? Chama Real Amizade. Ele nasceu dentro de um evento, dentro da organização de atividade esportiva. E aí eu levei ele para Liga Andrense de futsal, de futebol de salão. E aí juntava o pessoal do bairro. Tipo, meio que foi uma ação social, assim, Aham. né? Que tinham muitas Você pessoas. jogava também, você... Jogava. Que legal. E hoje, Tinha hoje momentos que você faz jogava. parte ainda? Você... Então, hoje o time, eu tô fazendo mais ação social, tipo, algum Aham. tipo de doação no nome Você do não é time. mais o presidente. Assim, eu ainda sou dono e presidente, Aham. só que as atividades esportivas estão paradas devido à gama de Cara, eu tempo. nunca imaginei que você era presidente de um time de futebol. E aí, tanto é que na época, teve muita gente que me criticou por conta disso. Mas em que Eu sentido? levantei várias. Você tinha que idade nessa época Eu aí? tava com. Acho que 20. Quando fundou o time, eu tava com 27 ou 28 anos. Aham. Alguma coisa assim, né? Que aí eu parei uma parte da minha vida. Parei, entre Mas você aspas, ainda né? Pra estava nesse dedicar. movimento de tentar achar a sua profissão. Ainda tava, ainda tava. Aham, Isso foi antes do Japão, viu? tá. Foi antes do É, faz Japão. sentido até, né? Porque as E, pessoas que estavam ali em volta estavam querendo ver o Rodolfo se firmar, e daqui a é, pouco você me aparece com um time com de o time de futebol que. futebol. E aí muita Aham. gente, tipo assim, Da onde surgiu, né? muita gente, meu, tipo É. assim, pô, o cara parou a vida dele pra brincar. Aham. Pra brincar de futebol, ou que tava perdendo tempo. Aham. Muita gente criticou, né? E assim, eu ali, Uhum. firme e forte e tal. É muito louco isso, né? Como algumas pessoas querem te pautar, né? Sim, exato. Isso e é engraçado isso, assim, que eu vim entender depois que eu fiz né, eu fiz 3 anos com a psicóloga, né? E aí você começa a entender a origem de muitos problemas, eles são totalmente externos, né? As Sim. pessoas impondo coisas para você e você, por uma forma de criação, acaba querendo agradar, né? Ou querendo não decepcionar as outras pessoas, né? E querendo ou não, você acaba se decepcionando, né? Porque acredito Exatamente, que assim, você não exatamente. ia montar um time do nada, era um sonho, alguma coisa do tipo, não? É que quando eu era moleque, quando eu era ali no início da minha adolescência, eu sonhei um dia ser jogador de futebol. Aí não deu Como certo. qualquer criança, né? Aí não deu certo. Apesar que eu queria ser jogador de basquete. Eu amava basquete. Basquete. Só que eu sempre fui muito baixinho, né? Não, a minha pegada foi sempre futebol, até porque minha família, por parte do meu pai, ela sempre ligado ao futebol amador Uhum. aqui na região de Santo André. E aí, enfim, aí vai indo o futebol, tal, vem a questão que eu vou para faculdade, vem a logoterapia, Que ano que vem o você terminou logo. a faculdade? Eu terminei o ano passado agora Uhum. em 2000, a gente tá em 2024, né? Uhum. 2023.
E E aí... os livros que você escreveu, eles chegaram para você em que momento, assim? Então, aí vem esse ponto. Aí, calma aí. Aí vem a parte do logo vivente. Que o logo Uhum, vivente é quem vive os conceitos da logoterapia. sim. E aí eu não sabia que eu tava vivendo isso na minha vida. Uhum. Na pandemia, o Rodolfo tava ali meio lendo. Tanto é que tem quase todos os livros do Franco em português. Aham. E aí o Rodolfo ali consumindo todo o conteúdo do Frank e tal, vem um start de escrever um livro. Que legal, cara. Porque eu vi uma nota na OMS que as crises de ansiedade no Brasil, no mundo, aumentou o Aham, índice de crise de ansiedade, né? E aí eu lembrei de um momento da minha vida que eu tive crise de ansiedade, aham. e aí eu fui procurar terapia, que foi aonde eu dei uma melhorada e tal. Só que aí o que o Rodolfo fazia? Ele ia para terapia, ele chegava em casa, ou às vezes chegava no serviço e anotava tudo que ele aprendeu na terapia. Cara, a minha psicóloga, ela me deu isso como exercício. Porque eu também tava com crise de Aham, ansiedade, e aí ela... Eu tive um burnout, né? Eu sim. comecei a fazer terapia depois desse burnout. E aí ainda tava tendo umas crises de ansiedade para poder lidar com o estresse, né? Porque, meu, eu trabalhava com meta, né? Apesar de trabalhar com audiovisual, a gente tinha meta de gravação, né? Uhum. Então, esse estímulo, né? Diário ali de ter que bater a meta mensal, né? De tantos vídeos a gente tinha que gravar e a gente fazia desde o início. E eu tinha bastante de exercício desse de escrever também. Eu nunca fui um cara de escrever, comecei a escrever bastante. Uhum. E aí, meu, não, isso é um movimento terapêutico muito grande. Sim, Se cara. Então, essa é escrever. uma dica aí para você que quer dar uma, né? Escreva o que você está sentindo, né? Porque querendo ou não, é como se você estivesse conversando com alguém, né? Sim, exatamente. E aí, a psicóloga não tá ali todo dia, né? Então você tem que estar ali, tendo tem que esvaziar, né? Essa Eu pressão. coloco assim que você escrever é um exercício, é, não é que combate, mas assim, ele ajuda na crise de ansiedade, né? A diminuir a tensão, ele ajuda na depressão, ele ajuda nas crises existenciais. E aí eu lembrei das anotações, e aí veio o insight, pô, meu, vou escrever um livro. O meu primeiro livro, né? Um pouco de ansiedade, né? O azulzinho. Esse aqui. É. E aí vem o insight de escrever um livro, né? E aí eu tinha todas as anotações, aí fui colocando como que veio a crise de ansiedade, onde que deu os primeiros baques, tal, fundamento com coisas da psicologia. Eu falei assim, meu, vou escrever um livro aí e vou deixar publicar. Você estava estudando e foi escrevendo o E fui livro junto escrevendo. com... Fui escrevendo, porque na Tudo faculdade, isso na pandemia. tudo isso na Que pandemia. legal, cara. Porque na faculdade de psicologia eu gostava muito de escrever, de fazer trabalho. Meu forte era trabalho, era projeto, Uhum. enfim, eu gostava. E aí eu fiz a mesma dinâmica no meu livro. E aí publiquei o primeiro livro e tal, né? Até teve muita gente que ficou surpresa, né? Porque do nada vem o Rodolfo e lança o livro. Não, assim, Rodolfo, vou ser muito sincero, assim, a última lembrança que eu tinha, você trabalhava com TI e estava migrando por, por radialismo, né? E aí, a gente, por conta da correria, né, a gente não fica, né, tendo contato direto, assim. E daqui a pouco eu vi você lançando um livro, psicólogo, eu falei, nossa, mano, mas que mudança, assim, cara. Mas eu fiquei feliz, cara, porque eu falei assim, cara, é, eu percebi que você se jogou ali mesmo para ter uma mudança de vida, né? Sim, e ó, vai fazer sentido lá na frente uma ligação, Uhum. né? Essa mudança toda. E aí eu escrevi o primeiro livro, e aí eu tava com uma ideia de escrever um e-book sobre como montar um time de futebol. Aham. Passado já um ano, né? Eu tinha algumas coisas sobre e-book, sobre como montar um time de futebol e tal. Aí eu pensei, eu falei assim, não, meu, vai ser uma coisa muito técnica tal. E queira ou não queira, o time de futebol ele mexeu comigo, Uhum. né?
trouxe uma pegada muito de sentido, uma pegada que mexeu com a minha vida, Uhum. mexeu também com a minha família, mexeu com os meus amigos. Muita gente, assim, até hoje, pergunta se, ô, quando que vai voltar o time? Que legal, cara. Né? Porque teve um marco, né? Teve jogadores, assim, que eram usuários de droga que frequentavam o time e naquele momento que estava jogando eu não estava usando droga. Uhum. Né? O ambiente que foi criado ali era O maravilhoso. esporte, ele traz isso, né? Sim. Eu tava vendo sobre... Agora, tá acontecendo as Olimpíadas, né? E foi falado muito sobre a psicologia, né? Muitos atletas falando que foi muito importante o trabalho com a psicóloga para chegar ali e ter os resultados que tiveram, né? Sim, e eu vou falar uma coisa para você, até se tocou nesse assunto, eu acho que assim, esse movimento que as Olimpíadas está tendo de trazer essa importância da psicoterapia é fundamental. E eu acho que é muito importante isso continuar nos outros modalidades de esporte, Eu porque achei muito legal os atletas falando, né? Sobre a importância, né? Do tratamento com o psicólogo. sim, Porque isso, querendo ou não, acaba incentivando as pessoas, né? Eu mesmo era um cara muito preconceituoso, cara. De verdade, assim. Né? Eu não, eu vou passar com psicólogo, não sei o que. Aí, até eu ter o burnout mesmo, eu falei, não. Porque a Silvia, minha esposa, ela ficava no meu pé. Meu, vai no psicólogo, vai no psicólogo. E aí, quando eu tive o burnout, eu falei, ou eu vou, ou eu uhum, não vi outro caminho, sacou? O único caminho que eu enxerguei foi a ajuda de um profissional do meu lado, porque senão eu ia surtar, tá ligado? E nesse desenvolvimento eu descobri que eu tenho uma pequena bipolaridade, né? E aí já é uma questão física, né? uhum. E aí você começa a entender várias coisas que acontecem na sua vida. E foi também um outro processo. Eu demorei 1 ano e meio para poder ir no psiquiatra, cara. Né? É, A partir do momento que eu tomei o remédio, o primeiro dia que eu tomei o remédio, sem maldade, eu já senti uma mudança no corpo, assim, sabe? De ânimo, sabe? De conseguir controlar as emoções. Foi incrível, assim. Eu já faço tratamento, né? Eu uso do medicamento já há 4 anos. E, cara, minha esposa, se eu tô um dia sem tomar, ela já vira e fala assim: Você tomou um remédio hoje? É incrível, cara. eu vejo assim, por isso que aí é fundamental a psicoterapia, né? Porque que nem no caso você está tomando o remédio, né? Vai chegar um momento que vem o desmame, né? Então, aí nesse momento a psicoterapia ela entra Uhum. Apesar que para dar no um meu caso, ferramental, foi levantado, né? Ele é genético, né? uhum. Então, pelo que eu entendi, não vai ter o desmame, assim, vai ser Sim, de uso contínuo, sim. entendeu? Porque é uma E, disfunção mesmo que eu tenho uhum. interna, né? E Mas aí você vê, o preconceito faz com que sim, você. Meu, eu exatamente. sofri, sei lá, eu fui descobrir isso com 36 anos, 34 anos. Eu sofri 34 anos à toa, assim, vamos dizer, por conta de preconceitos que eu nem sei de onde veio, sabe? Cara, a psicologia, ó, psicoterapia, você passar por psicoterapia é um ato de coragem. Sim, porque É um, você vai se deparar com diversos monstros que estão lá guardadinhos no na subconsciente, sua sabe? vida. E é uma mudança, uma quebra de paradigma. É uma. é, isso te leva para uma transformação interior muito grande. Por isso que eu vejo, a pessoa ela tá bem ou ela tá ruim, é muito importante ela passar por uma psicoterapia, mesmo que esteja bem. Sim. Ajuda Né? você a organizar as ideias, né? Exato, exato, exato. Demais, assim, porque querendo ou não, é uma pessoa que não tem vínculo nenhum com você, então você tem um espaço onde você pode falar o que você quiser, né, assim, que você não vai ser julgado, né, e dependendo da linha de tratamento que você está fazendo, né, se é a logoterapia, né, a pessoa dialoga. Então, uma coisa Sim, importante até você dizer, né, você que é psicólogo, existem várias escolas, né, da sim, psicologia, e cada uma vai trabalhar de um jeito e vai se adequar a um tipo de pessoa, né? sim, Tem gente que gosta de falar e porque assim, já ouvi muita gente desistir de fazer tratamento com psicólogo porque o psicólogo fica ali só anotando, né? A minha psicóloga não, ela já trocava uma ideia, já ia mais por esse caminho de dar alguns insights, de dar exercícios para eu fazer. Então, por exemplo, eu trazia uma situação para ela e que me deixou mal.
Então ela me ajudava a encontrar uma solução e me dava um exercício para eu trazer na outra semana, sabe? Então essa semana você vai fazer assim e depois você vai me falar o resultado disso. Se funcionar, a gente segue. Se não funcionar, você descarta. Então ela foi me ensinando que depois que ela me deu alta, hoje eu aplico várias coisas que eu aprendi com ela no dia a dia. Porque eu aprendi técnicas para poder também me fazer, vamos fazer o meu autotratamento, sabe? Sim. Ó, eu vejo muito acontecer geral da galera aí, a galera vai em um psicólogo, aí eu vou usar a palavra o santo não bateu, não deu match, Sim, sim. não deu match, aí a pessoa já generaliza que todos os psicólogos são iguais. Exatamente. E não, galera. Para vocês terem uma ideia, eu passei por cerca de acho que uns 7 psicólogos, contando com a minha atual hoje, que essa minha atual hoje, né, foi aonde eu estou estabelecendo vínculo com ela. A primeira vez que eu estou estabelecendo vínculo com uma terapeuta, passei por 7 psicólogos e não estabeleci como eu estabeleci com ela. Não, e assim, e pode acontecer também de depois de um tempo perder essa conexão também, né? Sim, sim. De chegar a um ponto de falar, meu, eu acho que não tô tendo mais resultado. Ali eu acredito que seja um momento de você até trocar de profissional para você ir buscar, às vezes, um outro, né? Sim, Porque você já evoluiu a um certo ponto, aí você vem. E aí, eu vejo assim que o pessoal, eu vejo assim que a galera não pode desistir, sabe? Não, na verdade, não deve desistir, deve sempre estar continuando, né? E aí, do time de futebol, como é que foi isso? Assim, eu sei que pelo nome que você falou do time é o mesmo título do seu segundo livro. Do meu segundo livro, que é Real Amizade, a saga de um time de futebol amador. Aí veio a ideia de idealizar, né? Eu falei assim, vou colocar a história mesmo do futebol, do time, a ligação dele com a minha vida, o porquê que eu entrei no futebol, aí eu conto todo o histórico. E aí eu conto também o histórico do futebol amador na cidade de Santo André, na cidade de Várzea Paulista e na cidade de Jundiaí. Que foram os lugares que você passou. Que eu passei com o time e que eu morei. Né? E aí, assim, junto... Da capa aqui, esse menino aqui, ele foi junto comigo nas bibliotecas pegar pesquisa. Que legal, cara. Fazer pesquisa. Você fez pesquisa de campo Fiz pros dois ou só para ele? Pros dois. Não, de campo mesmo que eu fui foi o Sol Real Amizade. Um pouco de ansiedade foi de livros que eu tenho aqui, porque não quero foi pesquisa de campo também. Né? E aí eu fui pesquisando, né? Fui pegando dados, tanto é que eu coloco no livro o primeiro campo de futebol com medidas oficiais inglesas na América Latina, que foi em Paranapiacaba, aqui na cidade de Santo André. Que legal, cara. O primeiro gol, eu cito o primeiro gol do Pelé na cidade de Santo André. Então você pegou a sua história e juntou com até a história do futebol, é isso? E foi juntando com a história do futebol. E a psicologia, ela entra em algum momento? Entra, e aí eu entro com uma pergunta dentro do livro, né? O que faz o indivíduo ele ter como propósito de vida o futebol? Que aí é o quê? A pessoa ela é capaz de torrar o salário dela com futebol, de deixar a família para viver o futebol, para ir para um time de futebol amador, ou às vezes a pessoa ela tá no bem bom dentro de casa ali, vivendo um ótimo momento, ela vai jogar bola, ela sabe que o time dela vai perder, só que ela vai jogar. Então, o que traz de sentido e significado para a pessoa? E aí eu entro com a logoterapia. É onde eu vou falar do ser logovivente. Posso te colocar uma... Eu era um cara que era louco por futebol também. Né? O Corinthians foi campeão mundial, né? Em 2012. E depois que voltou, eles desmontaram o time e rolou uma treta interna lá. E depois, eu perdi totalmente a vontade de acompanhar futebol depois disso. Porque assim, eu fiquei muito bravo. E aí chegou uma hora que eu virei pra mim e falei, cara, eu tô perdendo meu tempo, velho. Os caras não estão nem aí, é tudo por dinheiro, sabe? Mas eu entendo, assim, né, esse amor, Eu particularmente, depois dali eu parei de acompanhar futebol, sabe?
né? Mas continuo sendo corintiano, sim. Eu sou palmeirense. Tá ligado? Eu falo que você é um cara muito gente boa, tirando o lado de você ser palmeirense. E aí, que nem... Aí, mas assim, se você for ver esse movimento que você teve, até um determinado momento da tua vida, o futebol ele fazia sentido. Sim. Depois... Eu preenchi ele com outras coisas, né? Depois, você encontrou sentido em outras coisas. Uhum. Que aí porque o eu era futebol... viciado, cara. Então, assim, me dava... Tinha também, me dava uns gatilhos, meu. Ficava puto, vontade de quebrar coisa, assim, sabe? Uhum. E aí eu falei, cara, não tá saudável esse rolê, tá ligado? É que você vai percebendo. Sim. Aí voltando no seu livro, você estava citando, né, que em um momento você colocou a logoterapia, né, ali, e também queria que você continuasse falando, que eu te cortei. Porque aí eu coloco a logoterapia para exemplificar esses momentos de sentido do indivíduo. Aí no caso o ambiente ali é o futebol, Uhum. né? Eu ter um time de futebol amador, por que aquilo me trazia sentido, né? O que me motivava? Meu, eu tinha um carrinho, minha mãe tinha um carrinho de feira, que aí eu pegava, tinha as bolsas de fardamento, as bolsas médica. Eu não tinha carro, tal, não tinha carona também. Eu ia andando da minha casa até a quadra, cerca de 40 minutos, empurrando o carrinho. Caramba. E, meu, uns 5, 6 caras junto comigo. E a gente sabia que ia chegar na quadra e enfrentar um time e perder. Entendi. Era um negócio muito louco. E o que te motivava? Cara, o que me motivava muito era de um dia fazer o negócio acontecer. Uhum. Eu acreditava... Em que momento você virou e falou assim, cara... Assim, eu já tô pulando uma outra etapa, se você quiser concluir esse raciocínio, mas eu quero saber em que momento você desistiu. Ou você não desistiu, porque você continua? Não, eu dei uma parada, e essa parada doeu. Essa parada doeu muito, assim, com o time, né? Porque era um negócio que eu amava. Era um sonho, né? Era um sonho. Mas por que você deu essa parada? Você preencheu contra o sonho? O que foi isso? A faculdade. Aí eu sendo psicólogo. Psicólogo do psicólogo. A faculdade. Que legal, cara. O início da faculdade. Aí a gente estava num campeonato que tinha passado para as oitavas de final, tal, chegamos a perder. Você vinha dizendo assim, o que motiva a pessoa sair, né, de casa para poder perder, vamos dizer assim, e mesmo assim ela sai de casa, né? Você estava nesse ponto quando eu te cortei da outra vez. Você tem inúmeros fatores aí. Você tem o ambiente, né? Você tem as pessoas, no caso do time lá, que cuidavam, o ambiente que ela criava, o ambiente que os jogadores criavam, porque, meu, tinha jovens e adultos que estavam com depressão. Ali era um momento de escape. Né? Ali era um momento de escape. E onde a logoterapia você conseguiu encaixar aí? A logoterapia ela veio só depois. Ah, tá. Nessa época não tinha logoterapia. Não, digo assim, na minha vida. Na hora que você foi escrever o livro, assim, como que você conseguiu enxergar essa conexão? Porque onde que evidenciava sentido pro cara? Era um drible que ele dava, era um gol que ele fazia, era o fato de ele ir pro jogo e ali, tipo, ele tá ruim, aí a galera, não, meu, vamos pra cima, vamos junto, todo mundo junto, não sei o que e tal, um incentivando o outro, nos momentos da derrubada, né, da cerveja, todo mundo ali se confraternizando, né? E às vezes lá na casa do cara tava um caos. Uhum. Então, aquilo ali dava um sentido pro cara. Né? E por meio daquilo, ele se motivava a ter algo na vida. Entendi. Eu tenho casos de pessoas que não tinha propósito de vida nenhum e o cara começou a fazer faculdade. Interessante. O cara começou a estudar. Porque foi incentivado dentro do time.
ou por mim, ou por outra pessoa, ou por ver exemplos ali dentro, né? E aí vem um ponto que o Frankl ele vem falar sobre o otimismo trágico. O que é o otimismo trágico? Ele parte da tríade trágica, falando dentro da logoterapia, que é dor, culpa e morte. Que é quando a pessoa ela tem algo que aquilo ali machuca muito ela e ela se culpa por aquilo, e aí vem o ponto da morte propriamente dita, né? Então, essa é a tríade trágica. Então, a ideia que a logoterapia traz é transformar isso em um otimismo trágico. Então, ele faz do infortúnio da vida dele como um ponto de sucesso, um ponto de superação, um ponto de sentido, um ponto de realização humana. Que legal. Ele transforma isso. E no futebol, você via muito disso acontecendo. Que legal. Se o cara ele via que o time estava perdendo de goleada, né, ele ia tentar dar um drible, porque ele ia se realizar com aquele drible. Entendi. E aí ia ser cobrado pelo outro lá, Uhum. pô, seu Fominha, toca a bola. Mas enfim. Naquele momento ele se, né, fazia Mas essa satisfação, né? aquele movimento ali, ele transformava aquela dor da perda do time em algo satisfatório para ele mesmo. Que legal. Né? Esse outro livro aqui, cara, qual que é a base dele, sobre o que você fala? Que aqui a gente já viu que você fez uma relação Com né, a logoterapia. com a logoterapia e o futebol, né? Sim. E esse aqui? Esse daí, um pouco de Ansiedade da Vivência e Superação, já é um livro um pouco mais técnico, tem a minha vivência, e eu explico a ansiedade e seus transtornos. Porque a ansiedade é como se fosse uma mãe e com vários filhos. Você vem o TAG, transtorno de ansiedade generalizada, o TOC, fobias e por aí vai, enfim, vai discorrendo o assunto. E ali eu dou de maneira bem genérica mesmo, bem genérica, alguns toques e algumas coisas que eu fiz na minha vida para poder superar a ansiedade, ou pelo menos diminuir a tensão. Uma delas é escrever, uma delas é observar os seus pensamentos, técnica de respiração, meditação, orações, que ajuda muito, né? Mantras, dependendo do tipo de oração. Aquela coisa do olhar para dentro, Sim, né? sim. Seja na meditação, seja na oração, você tem aquele momento com você mesmo, né? Sim. Isso me ajudou bastante. Cara, e assim, eu vi que você se formou, né? Se formou na faculdade, né? Então foi uma mudança bem rápida, se você for ver que foi uns 6, 7 anos para você ter toda essa mudança de vida, assim. 5 anos no 5 total. anos, né? Deus, que é o período da faculdade. Você se formou no ano passado. Foi no ano passado. Assim que você se formou, você já estava com os 2 livros. Já estava com os 2 livros publicados. E o que toda essa mudança, né, seja de profissão, né, a questão dos livros, né, o que tudo isso trouxe para o Rodolfo agora, né, o Rodolfo de agora? Quais foram os benefícios, né, de ter tido essa coragem, né, ter tido a ação de, vou encarar isso, é um sonho, mas eu vou encarar e vamos para cima, e quais frutos você está colhendo agora, depois desse tempo? Cara, é uma coisa que eu falo, né? Tem muita gente aí, você vê muitos streamers aí que são contra quem faz faculdade. Mas eu sou o contrário, né? A faculdade, ela não te ensina a enriquecer. Ela não vai ensinar, não é função da faculdade isso. Mas enriquecer, você fala financeiramente? Financeiramente. Mas a faculdade, ela te dá uma chancela que você carrega pro resto da sua vida. Que você entrou em uma coisa e foi do início ao fim. Que nem você se formou na área de tecnologia, foram 4 anos. 3, 4 anos ali. Hoje eu estou fazendo pós-graduação em cinema e audiovisual, né? E porque minhas formações foram tecnólogas. Então eu acho que eu estou entendendo isso que você quer dizer. É uma forma de você também, porque eu pretendo dar aula, né, de audiovisual. Então é uma forma de você, quando você chegar para dar aula, se você não tiver uma formação acadêmica, você acaba não tendo acesso.
Você tem Por esse mais que você lado tenha também. todo o Você tem conhecimento esse lado possível, também. né, você não consegue. E aí, então você tem essa chancela de começar as coisas do início ao fim. E a psicologia na minha vida, ela fez eu me superar. Porque todas as coisas que eu fazia, eu começava e não terminava. Entendi. Né? Depois que eu me formei, eu senti que o caminho se abriu. Novas oportunidades surgindo. Terminou o livro, né? Terminei o livro, né? Tenho outras publicações pendentes, não, em vista. Fui para congressos, estou palestrando. Que legal, cara, você está palestrando. Fala um pouquinho sobre isso. Então, nas minhas palestras eu levo muito, eu trago muito a questão do propósito de vida e do sentido, né? E falo um pouco do vazio existencial ali também. E o meu modo de trabalho, eu mesclo um pouco a teoria do Makiguchi, né, do educador japonês Makiguchi, né, a teoria do valor dele, junto com... Eu traço um diálogo junto com a teoria do Viktor Frankl, da logoterapia. Legal. Cara, fala um pouquinho então sobre essa outra linha que você está estudando, né, do Makiguchi. Isso. Então, como que eu... Isso, assim, foi tudo fruto de atendimentos meus em estágio acadêmico, de algumas coisas que eu fui aplicando. Hoje você está clinicando? Hoje eu estou clinicando, atendo online. Ah, você está já atendendo. Atendo online. E aí... E o seu método de terapia é a logoterapia. Então, você definiu esse caminho. A logoterapia é a base, né? No entanto, o método, o meu movimento com o paciente é muito na demanda dele. Né? Um olhar meio, vou colocar assim, fenomenológico, dos fenômenos humanos ali, né? De entrar mesmo ali na nuance do que ele está passando. Né? E em cima disso a gente vem com um olhar de sentido da vida, um olhar existencial e tal. Né? Você estava falando da relação do Makiguchi com o Frankl. E aí o Makiguchi ele foi a base da minha vida e da juventude. Né? E a teoria do valor dele, do belo, benefício e bem, é o que eu utilizo muito. Né? Que é da pessoa ela encontrar algo que ela goste, que esse algo que ela goste, ela consiga prover algum sustento e que esse sustento proporcione o bem. Né? O bem para ele e para o próximo. E aí eu faço o casamento da teoria dele com a logoterapia. Legal. Onde esse belo benefício e bem, eu evidencio o sentido em cima dele. Sentido e propósito. Legal. Os meus trabalhos na faculdade girou em torno dos jovens aprendizes, né, dos adolescentes ali que estão em transição da fase adulta, né, da adolescência para a fase adulta, e eles estão inseridos no seu primeiro ambiente de trabalho. Então ali a gente já traça um paralelo da carreira dele em cima dos valores do Makiguchi e fazendo com que aquilo ele encontre um sentido naquilo que ele vai fazer. Porque hoje, se você for analisar, vamos trazer um dado aí, possivelmente estatístico. Se você for ver dentre dos jovens que estão entrando no mercado de trabalho, a maioria deles está entrando num trabalho que não é o que ele goste. Sim, mas isso sempre foi, né? Tá entendendo? Assim, pode ser que muitos ainda tenham a possibilidade de fazer o que gosta, né? Mas você vai ver que é raro. Às vezes a grana fala, mas você precisa sustentar uma família, ajudar a sustentar uma família. Sim. Que eu vejo que foi o meu caso, né? Por mais que eu fui fazer faculdade de informática, porque era apesar de eu já ter feito colegial técnico, era das mais baratas e era o que eu podia pagar. Sim. Então, assim, eu já tinha esse sonho. Eu falei, eu vou fazer informática, eu começo a ganhar um pouco mais e depois eu pago um radialismo, que na minha época era 5 vezes mais caro, sabe? Sim, então, e aí, qual que era a pegada? O jovem não tá no que ele gosta. Ele já se frustra. Aí vem o clima da empresa, às vezes. Sim. Né? Já fica mais frustrado ainda. Né? Para ele não entrar propriamente na decepção completa, você tem que fazer com que ele transforme essa situação temporária. Aí o otimismo trágico vindo ali, ó. A dor. Né?
com que ele transforme essa situação temporária, que é algo que ele não goste, né, em algo que dê sentido para que ele venha lá no futuro encontrar o que ele gosta. Entendi. Que aí é o Cara, do Makiguchi. fala para quem não conhece, né, quem que é o Makiguchi e em que momento você fez essa relação do Viktor Frankl com os ensinamentos desse professor, né? Então, o Makiguchi, falando bem rápido, o Makiguchi ele foi um educador japonês, né? Ele foi fundador da Soka Gakkai, né? Na época era uma sociedade educacional de criação de valores humanos. Aqui no E Brasil é a BSGI, né? que aqui no Brasil é representado pela BSGI, né? E o Makiguchi, é, ele viu ali dentro, na época lá do Japão Imperial, enfim, lá na década de 30 e 40, o militarismo na educação, né? Aquele forte militarismo ali, a questão do maltrato do educador para com o educando, né? Para com a criança, tal, enfim. E ali ele começou a observar, né? Que aquilo não era saudável pro estudante enquanto ele estava ali na escola. Então aí ele começou a estudar várias escolas, várias teorias aí, e aí ele criou, desenvolveu a teoria do valor. Né? Que a ideia da teoria do valor é trazer o educador e o educando, eles tendo um trabalho conjunto fazendo com que a criança ela estude e goste pelo que ela está fazendo. Entendi. Né? E aí o Makiguchi ele foi o fundador da Soka Gakkai, né? Da organização que a gente pertence hoje. E aí tem um momento trágico, né, da vida dele, que é no auge da Segunda Guerra Mundial, né? Por defender as suas Crenças, né? convicções e crenças, ele foi preso, né, injustamente, e aí ele morre na prisão ali em 1944, 45. E aí ele morre ali na prisão. Né? E, e aí o e aí o Makiguchi, ele entrou na minha vida já desde a infância, né? Uhum. Quando eu entro em contato com a logoterapia, que eu estou falando trabalhando o adolescente ali no estágio, falei, pô, meu, a logoterapia, ela trabalha junto com o Makiguchi, dá para mim trazer um diálogo entre as duas vertentes. Eu vejo que o budismo, né, assim, ele conversa, o pessoal fala, né, a filosofia de vida, né? Porque realmente, né, traz a gente para esse pensamento filosófico, né, de você conseguir encontrar um caminho existencial mesmo, Sim, sabe? Por meio de uma prática religiosa, né? Então é muito interessante, assim. Eu acho que por isso o Sensei cita bastante, né, diversos pensadores, né? sim, sim, sim. E assim, a, a logoterapia, ela me preencheu de sentido nos meus momentos de vazio existencial, quando eu entrei, os momentos que eu perdi alguns propósitos, alguns objetivos de vida. Então aí eu via que eu ressignificava ali na hora, e isso era um movimento da logoterapia. Que legal. Cara, a gente está caminhando para o final, né? Obrigado por me receber na sua casa, né? Esse podcast é um podcast itinerante, para quem não sabe, né? Onde eu vou até, né, o convidado, ou seja, eu sou convidado do meu convidado, né? E eu tenho esse movimento de fazer, né, a coisa sozinho mesmo, né? Muito por questões financeiras, porque a gente ainda não tem o patrocínio, né? Inclusive, se você tiver interesse aí em patrocinar o projeto, só chegar junto. E também não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar, porque isso ajuda bastante a gente, né? Rodolfão, quais vão ser os seus próximos movimentos, né? O que você tem aí pela frente de ideias, né? Vai sair livro novo? Como é que tá aí a sua cabeça, né? E o que você pretende fazer aí daqui para frente dentro da sua nova profissão, vamos colocar assim, né? Sim, porém, antes de eu
falar, né? Eu queria te presentear com os meus 2 livros aqui. Aí sim. Esse é o meu Olha, primeiro. meu presente, cara. Pô, eu vou ler com muito carinho, né? E depois eu te dou até Isso. Eu quero que você dê uma, né? Pode deixar no dê finalzinho, uma a gente dedicatória autografa aí, né? Mas, falando, eu não vou poder falar todos, né, os projetos, né? Alguns não vou expor, né? Mas, assim, dentro da minha carreira, estabilizar a área clínica, né? Então, eu estou começando a galgar passos agora, né? No entanto, eu estou indo um pouco... Eu estou indo com o fluxo da psicologia e, ao mesmo tempo, remando contra a maré. Porque eu comecei com a psicologia clínica, ou com a psicologia clínica e online. Então, o meu atendimento hoje é só o online. E aí a minha ideia é estabilizar o online para depois montar para depois ir para o presencial. Então... normalmente o movimento é o contrário. É o movimento ao contrário, né? Porque geralmente a galera entra para trabalhar para convênio, entra em alguma empresa e por aí vai, né? Já o meu é estabilizar online, né? E ir pro presencial. E tenho algumas publicações já para lançar, inclusive esse ano, né? Tô para lançar aí o 3º livro. Vai ser em torno da temática do propósito de vida. Esse trabalho ele deu uma atrasada por conta de uns trabalhos que eu tive no início do ano. Era para ter saído no começo do ano. Aí atrasou, agora eu vou deixar para o final. Tenho outros projetos aí também da continuidade do Real Amizade, mas em uma outra esfera. Né? Isso, quando chegar o momento, vocês vão ficar sabendo. E assim, cara... tô chegando aí na psicologia. A galera me aguenta. Vão ter que me aguentar. Quem precisar, né, pode chamar aí nas redes sociais, né, os contatos então, aí. Deixa, né? Se alguém quiser chamar o Rodolfo para dar uma palestra ou para estar dialogando, né, sobre esses livros ou sobre, né? Fala um pouquinho, deixa aí suas redes sociais, né? Sim. Para quem tiver esse interesse. Para quem quiser atendimento psicológico, palestra, né? Tem as minhas redes sociais, que é psicólogo, psicólogo Rodolfo Silva. E também tem o meu site, que é www.psicologorodolfosilva.com.br. É só entrar lá, dar uma olhada, uma estudada, pode chamar para conversar também, tem o meu WhatsApp lá disponível, né? E quem necessita de atendimento, estou aí, palestra também, né? Workshop também a gente faz, né? E vamos embora. Isso aí. Rodolfo, cara, obrigado por me receber na sua casa. Parabéns agradeço pelos livros, por essa atitude de mudar de carreira. Eu fiz como você, então eu sei o caminho árduo que foi para você. E é isso, agora você está colhendo novos frutos, né? Sim. Parabéns, né, por esse movimento. E obrigado mais uma vez. E, cara, que o Kenai Podcast aí, ele venha alçar grandes voos aí, já mais do que já está alçando, né? E, conta comigo aí, tamo junto, parcerias, indicações aí, pode contar também. Então, obrigado, Rodolfo, por me receber, né? E, galera, é isso. Para você que está acompanhando a gente aí, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar. Tudo isso ajuda a gente a chegar, né, em novos lugares, em novas pessoas e passar aí um pouco dessas mensagens, né, de otimismo, de transformação de vida. E é isso. Espero que você tenha gostado. A gente, se quiser patrocinar o canal, só mandar inbox aí, vamos trocar ideia. A gente se vê em breve aí com outra pessoa super interessante. E Rodolfo, antes da gente terminar, antes de eu terminar de fato, eu costumo fazer aqui com todo mundo que participa do podcast, uma espécie de uma fala, um grito assim, que é Partiu Kenai. Você topa fazer comigo, cara? Bora lá. Então, olhando para essa aqui do meio que é geral, vamos fazer junto. Então, no 3, tá? 1, 2, 3 e... Partiu Kenai! Isso aí. Gente, a gente se vê em breve. Até mais e tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau.